Boa noite, agora você acompanha o Conexão Porto Indústria. Com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento do setor portuário brasileiro, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ, aprovou os estudos da fiscalização temática voltada à avaliação do desempenho das autoridades portuárias. A fiscalização envolveu levantamentos junto à empresa maranhense de administração portuária, Companhia Docas do Pará, Portos RS, Companhia das Docas do Estado da Bahia, Autoridade Portuária de Santos e Autoridade Portuária do Porto de Suape. O relatório buscou analisar diversos aspectos, como indicadores econômico-financeiros e de gestão, desempenho operacional, condições de infraestrutura, contratos de exploração de áreas e aspectos ambientais. Entre os principais achados, destaca-se que das 6 autoridades portuárias analisadas, a maioria apresenta boa saúde financeira, com o crescimento das receitas líquidas nos últimos anos. Também foram identificadas melhorias no tempo de atracação e ganhos de produtividade, além de infraestruturas adequadas à demanda portuária local. O objetivo da iniciativa é padronizar os conteúdos dos relatórios de fiscalização temática nos próximos planos anuais de fiscalização. O manual será estruturado por eixos e subeixos temáticos. E o Porto de Santos é o tema do novo livro do artista visual Rafael Moroni. Navios Imaginados é uma publicação independente que mistura poesia, arquivo fictício e paisagens portuárias inventadas. A obra será lançada em formato digital ainda neste mês de maio. O projeto nasceu da pesquisa em jornais antigos de Santos, onde o autor encontrou anúncios de companhias marítimas que operaram entre o início do século XX e os anos 1980. Todo artista tem essa relação com a pesquisa muito intensa, né? Então, a gente está sempre mexendo com arquivo, mexendo com literatura, com livro. E aí eu me recordo de estar mexendo no site da Hemeroteca Nacional, né? E me chamou muita atenção o fato de como que isso dava para fazer nos anos 60, nos anos 70, ali meados dos anos 70. Você podia ir de Santos até o Senegal e pegando um navio aqui, né? Eu ficava, cara, que doideira, né? Como mudou, né? Como essas coisas mudaram. E aquilo me marcou muito. Aí eu comecei a olhar cada anúncio, né? Fui percebendo que eles tinham ali uma linguagem um pouco publicitária, mas que também havia ali alguma coisa que podia ser explorada poeticamente. Então eu fui começando a pensar, né, cara, isso aqui talvez poderia ser explorado de uma forma artística, né? Aí eu fui pensando, né, se eu fazia isso de uma forma poética ou através de desenho, de pintura, né? E aí eu comecei a fazer os recortes desses anúncios, né? Pegar as palavras desses anúncios, né? Muitos desses anúncios eles têm algumas palavras, né? De vapores, partidas, chegadas, que são palavras que já te levam para uma coisa, né? Para algum contexto. Rafael conta como foi o processo de finalização da obra. O livro ele tem 87 páginas. Eu até fiquei um pouco preocupado de ele estar muito curtinho, mas como tem muito desenho, tem muito poema, tem texto corrido, eu acho que ele tem um corpo legal, assim. Ele foi um livro que saiu graças à Lei Paulo Gustavo, de Santos, do ano de 2023. Então, ele vai sair agora em maio, ali pelo dia 19, só que vai sair digitalmente. A meta é fazer esse lançamento digital, e posteriormente eu vou fazer as postagens nas redes sociais, né, para o pessoal que quiser adquirir. E tenho mais para frente vontade também de lançá-lo impresso, né? Eu estou participando de um outro edital também da Prefeitura de Santos, o edital da Faculte, que aí ele vai me dar, se eu conseguir passar mais verba para poder fazê-lo impresso. Mas eu já estou muito contente com a perspectiva do virtual, porque ele tem poucas páginas, então eu acho que funciona, assim, não é uma coisa cansativa, não é uma coisa muito, muito grande. O título Navios Imaginados carrega 2 significados principais. Além de refletir os navios criados ao longo do livro, também presta homenagem ao romance Navios Iluminados, de Ranulfo Prata. Publicado em 1937, este livro, que completa 88 anos em 2025, narra a dura realidade dos trabalhadores do Porto de Santos, uma realidade que hoje é vista com outros olhos por Rafael Moroni. Tem um disco da Rita Lee que eu gosto muito, que o nome do disco é Atrás do Porto Tem uma Cidade. E eu sempre tive muito essa frase, quando eu descobri esse disco da Rita, isso me marcou muito, porque eu sempre tive uma relação de que o Porto, de certa forma, oprimia um pouco a cidade.
e talvez ela não entregava tanto do que poderia entregar inicialmente, assim, né? Muita coisa parecia que ficava dependente do porto, parecia que havia um problema de comunicação entre a cidade, né? Eu, como torcedor do Santos, também às vezes falava, poxa, mas não tem uma empresa portuária para patrocinar o Santos, né? Uma gigante, construir um estádio ali nas docas, que nem o Everton, né? Só que aí, a partir do momento que eu comecei a ler mais dessa memória portuária da cidade, do Porto de Santos, né? São mais de 132 anos de história, né? Eu fui começando a ver o porto de uma outra forma, né? Um lugar que tem uma história imensa, né? Um porto que movimenta muita coisa, movimentou gente, movimentou carga, movimentou saudade, movimentou muita coisa, assim, né? Então, hoje a minha relação com o porto é de mais respeito. Eu continuo ainda tendo algumas opiniões que eu acho que o porto poderia ter um diálogo ainda melhor com a cidade, né? De entregas, questões de relação mesmo ali do espaço, né? Mas hoje eu tenho um respeito maior e eu acho que o livro é um pouco também um agradecimento, uma homenagem, é um olhar mais poético e menos ranzinza, talvez, com certas questões, né? Para quem quiser conhecer o trabalho e adquirir o livro, é só entrar em contato pelas redes sociais no @Rafael Moroni. E ele revela que já pensa em dar continuidade ao projeto. Eu tenho muita vontade de dar continuidade nele, porque eu acho que ele tem gás para mais movimentos disso, né? Ele deixa muita coisa em aberto nesse aspecto de mais companhias fictícias, né? Mais companhias marítimas fictícias, mais trajetos diferentes, memórias esquecidas, né? Então, eu acho que o livro tem potência para outros projetos. E eu tenho um trabalho paralelo de pinturas, né? Que eu chamo de Macuco à Beira-Mar, que é uma série de pinturas físicas mesmo, com tinta acrílica, que é um trabalho que eu também dialogo um pouco com essa relação do Porto de Santos com o bairro do Macuco, né? Esse Macuco é como um esqueleto ali da cidade com o porto ali, né? E também é uma forma de tentar entender também como o bairro ele performa, como é que ele conversa com essa questão do Porto de Santos. Então, eu acho que tem bastante coisa do Porto aí para se abordar e eu acho que tem bastante coisa aí vindo pela frente. E cerca de 30 mulheres produtoras de café especial se reuniram em São Joaquim da Barra, no interior de São Paulo, para compartilhar conhecimento e experiências na produção de café sustentável. A iniciativa também quer impulsionar a participação feminina no setor cafeeiro. Cerca de 30 mulheres produtoras de café especiais, associadas da Alta Mogiana, visitaram uma fábrica em São Joaquim da Barra. O grupo participou de um ciclo de palestras sobre o protagonismo feminino na cultura do café, a cafeicultura familiar, e conheceram um projeto que utiliza defensivos biológicos para combater pragas e doenças. Nós reunimos várias mulheres e daqui está nascendo um diálogo das demandas, das necessidades e especificidades de cada uma dessas mulheres ligada à cafeicultura da região. Representamos hoje 35% a 40% da produção mundial, sendo uma das bebidas mais consumidas no mundo. Parabéns a todos os parceiros e desejamos uma ótima colheita. A pesquisadora capixaba Patrícia Moraes da Mata marcou presença e falou sobre a força da mulher no agro e na cafeicultura brasileira. A gente busca empoderá-las, além de valorizar todo o trabalho por elas desenvolvido, melhorando a qualidade dos cafés produzidos. Foi muito prazeroso. E com o grupo das cafeicultoras sendo essa união, encontrando entusiasmo em parcerias, em compartilhar as experiências, foi bem gratificante. O grupo participou de uma visita guiada em toda a fábrica de biológicos para conhecer os processos de produção. As participantes puderam ainda trocar ideias e contatos durante um café. Você conhece a história, a experiência de cada uma, e aí foi uma troca de conhecimentos, uma troca, na verdade, de contatos. Assim, é mais fácil para nós podermos trabalhar juntas. E as mulheres unidas são capazes de produzir muito. E o Conexão Porto Indústria de hoje fica por aqui. O programa volta amanhã às 7h30 da noite. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal.